Muito bem, então boa tarde a todos. Como sabem, há duas questões em cima da mesa. Uma é se deve ou não deve haver dissolução, a segunda é, havendo dissolução, em que data devem-se realizar as eleições legislativas antecipadas. Quanto à primeira pergunta, se deve haver dissolução, eu não vejo alternativa à dissolução. Pedir ao Governo que apresente um segundo orçamento e apresentar um orçamento parecido, ainda por cima aquilo que levou a antiga geringonça a chumbar o orçamento não eram matérias do orçamento, eram matérias que ao lado do orçamento que o Governo não quis aceitar, portanto não vejo que possa ser diferente, que não seja a dissolução da Assembleia da República e a clarificação. Nesse sentido, estamos numa crise política que quanto mais depressa for resolvida, melhor. Por diversas razões, logo à cabeça. Primeiro porque a economia tem de recuperar da pandemia. Ainda por cima agora está a dar sinais um bocadinho contraditórios. Depois porque nós temos o PRR, aquilo que se, em linguagem mais vulgar, se denomina a bazuca, que tem um tempo muito certo para ser utilizada, para ser comprometida, que são 3 anos. Ora bom, e um tempo que já está a contar, 3 anos que já estão a contar. Quanto mais tempo ficarmos sem governo e sem orçamento, estamos a perder imenso tempo e podemos estar a perder imenso dinheiro. A partir daí só há um raciocínio a fazer, as eleições têm de ser o mais depressa possível. Aliás, nos exatos termos em que o Sr. Presidente da República o referiu, naqueles primeiros dias, logo a seguir à entrega do orçamento, em janeiro, o mais depressa possível, de forma a que ainda haja governo em janeiro. E eu estou totalmente de acordo com isso, o PSD está totalmente de acordo com isso. Pois bem, então vamos ver o mais depressa possível quando é. Se a Assembleia fosse dissolvida a 1 de novembro, tinha de haver eleições entre o Natal e o Ano Novo. Não é possível, quer dizer, ou melhor, é possível, mas não é sensato, ninguém percebe uma coisa destas. Então, se for 2 ou 3 dias mais tarde, já podia ser no dia 2 de janeiro. É possível, mas não é sensato, logo encostado a seguir à passagem de ano. Bom, então a primeira data que é possível é a data de 9 de janeiro. Se ainda assim se entender que devemos afastar a campanha eleitoral oficial um bocadinho mais do Natal, ela vai existir na mesma, mas enfim, se quiser, ainda pode ir a 16 de janeiro. A partir daí, sinceramente, não vejo nenhuma razão de interesse nacional que leve a empurrar para a frente as eleições e a inviabilizar que haja governo em janeiro. Chama a atenção para este ponto, que é um ponto muito importante. Mesmo que seja feito nas datas que eu estou a dizer, dificilmente o país terá um orçamento em vigor antes do fim do primeiro semestre, antes de junho. Dificilmente. O novo governo tem 3 meses, a partir da tomada de posse, 3 meses para apresentar o orçamento, a proposta de orçamento, que por sua vez depois está há cerca de 2 meses na Assembleia da República, como todos nós sabemos. Portanto, a seguir à tomada de posse do governo, nós temos de somar 5 meses. Se for um governo do Partido Socialista, pode ser um bocadinho mais rápido. Se for um governo novo, vai usar muito próximo daquilo que a lei confere, que são os tais 90 dias, o que é compreensível, não é? Porque vai fazer um orçamento mesmo novo. Portanto, em nome do interesse nacional, sinceramente, não vejo como é que possa ser diferente disto, e isto é mau. E isto é mau. Por um PRR que tem 3 anos para se comprometer os investimentos, depois o pagamento é mais para a frente, mas para se comprometer, se não perdemos verbas, nós nesses 6 anos, nesses 3 anos, que são 6 semestres, já estamos a perder. Ou, não totalmente, mas em parte. Depois desta semana, com alguns desencontros com o Presidente da República, leva daqui a ideia de que o Presidente poderá estar ainda a tocar em cima da mesa o mesmo poder para as eleições? Não. Não levo rigorosamente ideia nenhuma, na exata medida em que nós demos a nossa posição, mas o Presidente da República fez um ou outro comentário, mas na prática limitou-se a ouvir aquilo que nós dissemos. Portanto, não comentou, mas não disse nada de substancial quanto à data, portanto, não levo ideia rigorosamente nenhuma. Agora o Presidente tem a nossa ideia, que, repito, em tudo é parecida, é igual àquela que ele tinha quando o orçamento foi entregue a 11 de outubro, como se recordarão, a polémica começa a 12, 13 de outubro, e o Sr. Presidente da República disse, e bem, em minha opinião, entendam-se, porque se não entenderem, temos eleições logo no princípio de janeiro, e o fundamental é haver governo ainda em janeiro. Também haver governo antes de janeiro é impossível. Portanto, essa ambição devemos ter. Até ao fim de janeiro ter o governo posse tomada. E o governo não toma posse na segunda-feira a seguir ao domingo das eleições. Temos de esperar os votos dos imigrantes, para o escrutínio, a publicação dos resultados, etc. Não é? Portanto,
temos de encurtar isto. Eu acho que é elementar para o interesse nacional, acho que qualquer português que está lá em casa percebe esta posição do PSD. Não foi falado minimamente nisso. Obviamente que eu referi a situação interna do PSD. A situação interna do PSD é uma situação grave, isso é evidente, eu tenho vindo a ser bastante grave, porque no momento em que o PSD se tem de virar para as eleições legislativas para derrotar o Partido Socialista, há a perspectiva de ter de estar dentro, a gladiar-se dentro, a ver quem é que há de ser ainda o líder e com que programa e com que mensagem é que há de ir a umas eleições legislativas que tenham de ser depressa, e isto é grave. Agora, eu alertei para isso, na devida altura, no Conselho Nacional, e, portanto, a decisão tomada, como todos sabem, foi contrária àquilo que eu propunha. Portanto, o meu nível de responsabilidade, neste momento, na situação em que o PSD se encontra, eu sou o Presidente, sou o primeiro responsável, mas nisto a minha responsabilidade é nenhuma. Eu fiz até à data tudo o que está ao meu alcance para não lançar o PSD numa situação tão difícil como esta em que se encontra agora. Não esteve, ele não disse, sobre isso não falou. Agora, se quer a minha opinião, e não estou agora a falar nem ao centro, nem à esquerda, nem à direita, acho que é sempre preferível que haja esses compromissos. Eu faço notar isto, por exemplo, que se está a passar neste momento. Num país como a Alemanha, que é o principal país da Europa, as eleições não foram antecipadas, mas se houver eleições antecipadas, se calhar são muito mais rápidas do que em Portugal. Pelo menos a maior parte dos países da Europa, uma dissolução implica eleições passado um mês, passado pouco tempo, não é? Mas a Alemanha, que nesse aspecto será melhor que Portugal, não conheço a Constituição alemã, não é exatamente isto que interessa. Agora, teve eleições a 26 de setembro, no mesmo dia em que nós tivemos as autárquicas, ainda não tem governo, ainda é a senhora Merkel que está à frente do governo e não é o novo chanceler, não é? Porquê? Porque estão, entre os três partidos, estão a negociar um governo e a negociar um documento. Uma vez negociado esse documento, e isso é importante, estão nisto há mais de um mês, a partir daí a legislatura corre. Portanto, num país mais desenvolvido, desculpem-me um termo muito mais a meu gosto, as coisas fazem-se assim. Podem demorar um bocadinho mais de tempo. Não há necessidade de resposta em 48 horas. Mas depois faz-se bem para governar bem o país. E, portanto, à sua pergunta, se as coisas devem ser negociadas e as bases de qualquer acordo, seja à direita, à esquerda, ao centro, seja como for, se deve ser assim, a mim, se me pergunta, eu acho que sim, preferencialmente assim. Não vou falar aqui sobre as questões internas do PSD. Eu aludi à situação em que o PSD se encontra. E isso é importante aqui na Assembleia da República, face àquilo que foi conversado com o Sr. Presidente da República. A situação em que o PSD se encontra. Não agora, dentro da situação, o pormenor A ou o pormenor B, isso não vou fazer agora aqui. Foi. Não, eu não senti... Foi curta? Foi. Foi a mais curta? Não foi a mais curta, mas porque houve aquelas da Covid para o fim que já todos sabíamos o que dizer, portanto, mas tinham cariz diferente. Dentro daquelas que são normais, foi efetivamente a mais curta. Mas tensão não houve nenhuma. Nenhuma, zero. Eu, sinceramente, acho que todos nós temos lá diplomas que gostávamos de ver aprovados. Eu até tenho um projeto de revisão constitucional que disse ia meter, já não posso meter. E tenho lá alguns diplomas do PSD, alguns até que eu próprio promovi, e que não vão provavelmente conseguir se resolver. Portanto, sinceramente, acho que, tirando uma situação ou outra excepcional, não é de estar a empurrar a Assembleia da República lá para a frente. Repare que, o que eu disse, mesmo que seja
a 9 ou a 16, imagino que é 16 de janeiro, a Assembleia só pode ser dissolvida lá para 17 ou 18 de novembro. Se for lá mais para tarde, quando está lá a Assembleia, só pode ser dissolvida em dezembro. E anda-se aqui a arrastar uma Assembleia que sabe que vai ser dissolvida, que já não tem força política, procurando uma representatividade parlamentar que decorre de eleições, mas faliu já. E, portanto, como sabe o PSD, e eu estou completamente à vontade, pela posição que todos sabem que eu tenho relativamente à matéria, também não acho bem que na 25ª hora se venha, por exemplo, propor para cima da mesa um tema tão polémico e que divide tantas pessoas como a eutanásia. E sabe qual é a minha posição, mas sinceramente aqui eu devo julgar, não com a minha posição, mas com aquilo que é de bom senso. Em cima da linha, na 25ª hora, na sexta-feira, pode ser o último dia de plenário, pode ser, não sei, depende agora da data da dissolução. Portanto, prolongar isso mais uma semana, mais 2, mais 3, eu acho que não. Agora, fazer uma gestão de modo a haver ali 2 ou 3 diplomas que têm mesmo de ser, isso estamos todos disponíveis, já sabem ao longo da história que eu estou sempre disponível para isso. Eu não faço a política de terra queimada, nunca me viram fazer, aliás, muitos criticam por eu não fazer a política de terra queimada, mas não é o meu género. Tá? Então, muito obrigado.